agora que a gente tem de fato a nossa estrutura e a gente sabe como utilizá-la, vamos começar a realmente construir a nossa API, né? E a parte que eu quero fazer um cover agora é de como ele vai ler os arquivos. Então vamos lá. A gente tem aqui o nosso arquivo do CSV e a nossa pasta. Antes de tudo, antes de abrir o nosso Visual Studio, eu quero que vocês façam o seguinte: abra a pasta que vocês estão codando a API, entrem na CSV File Loader, ou se você colocou um nome diferente, na pasta que tenha o parser.js, e eu quero que vocês joguem essa tabela aqui dentro. Essa aqui da área de trabalho, né? E eu quero que fique assim, né? Então vamos lá. Vamos abrir o Visual Studio. Lembrando, para quem não consegue abrir a pasta, você pode abrir aqui separado e jogar a pasta aqui dentro, tá? Vou abrir aqui que é mais rápido. Então vamos lá. Eu vou seguir a mesma lógica que eu estava fazendo nos outros vídeos. Eu vou colando parte do código original com linhas comentado falando o que cada coisa faz. Então vamos lá. Aqui a gente vai importar os nossos pacotes. Esse FS ele vai servir para a gente poder ler arquivos do sistema do nosso computador. Então pastas, por exemplo, e interpretar nomes de arquivos, enfim, as coisas. E o CSV Parser ele vai interpretar o CSV, ou seja, ele vai pegar o arquivo CSV e a partir dele ele vai conseguir ler, né? Que o FS não consegue, ele só consegue abrir o arquivo, mas ele não consegue interpretar o arquivo em si. Então vamos lá. A gente tem uma função chamada loadFile, que é uma função aqui que a gente vai exportar para poder usar em outro lugar, lá nas configurações do nosso servidor. E ela consiste no seguinte: ela vai criar uma variável chamada result, uma array, e ela vai fazer algumas coisas aqui dentro dessa função, que são as seguintes. Aqui ele vai criar uma string de leitura, usando o fs, né? Para poder ler o nosso arquivo. Então aqui eu estava fazendo com outro nome para testar, mas aqui eu deixei marcado para você trocar o nome baseado no nome do seu arquivo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer na real é trocar esse nome porque ele está muito extenso. Então vamos colocar tabela medicamento, vou colocar tamed. Então, por exemplo, tamed, que nem estava aqui. E aqui que ele vai ser o diretório que ele vai ler o seu arquivo. Então, por exemplo, ponto barra significa que ele vai ler o diretório atual, ou seja, aqui o parser está dentro do CSV File Loader. Então a gente vai colocar um ponto barra CSV File Loader, se referindo aqui à pasta que ele está o CSV, barra, aí o nome do arquivo, ponto .csv. Então aqui é onde ele vai criar uma string de leitura para isso. E esse ponto .pipe CSV é onde ele vai usar o pacote do CSV para poder interpretar o arquivo. Então, nele a gente vai colocar algumas configurações. Por exemplo, o separator é onde ele vai dividir as linhas. Então, aqui que a gente já entra naquela parte que eu disse que o CSV é um arquivo bom para programação, porque a gente pode separar ele por vírgulas, as informações, e dessa forma criar dados estruturados. Aqui o header ele vai ser o título personalizado, para a gente colocar quando ele estiver lendo. Que aqui esses headers são esses headers aqui de cima. Então, por exemplo, substância, CNPJ, laboratório, código GGREM. Isso é útil para quando, por exemplo, se a gente abrir o CSV, a gente vê que aqui ó, tem acento, tem espaçamento. E isso não é bom para a gente poder ler na programação, né? Quando a gente quiser acessar esse código, fica mais fácil a gente botar um código personalizado. Então, por exemplo, a gente coloca tudo minúsculo, com um underline, sem acentuação. E esse skip line é para ele poder pular um, um header original, para não ler essa primeira linha, né? Que não vai importar pra gente. Então vamos lá. Nesse onData, ele vai ler cada CSV,
cada CSV não, desculpa, cada linha, e vai jogar o resultado dentro dessa variável. Então, por exemplo, ele vai ler essa segunda linha, vai jogar naquela variável, lê a terceira, joga naquela variável. E no end é onde ele vai acabar a execução da nossa função e vai retornar tudo que a gente adicionou. Então, primeiro aqui ele vai ler todas as linhas e jogar lá dentro, e aqui no final ele vai terminar a execução da função. Se vocês quiserem testar esse arquivo, para ver como ele funciona, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo a gente vai chamar essa função, e ao mesmo tempo também aqui nessa parte do end, a gente vai dar um console.log e vai colocar result e um número dentro do tanto de linha que ele tem o CSV. Então, por exemplo, pegar a linha 0, que vai ser a linha 1. E aqui a gente vai executar o arquivo em si separado. Então a gente vai dar um node. Como a gente está aqui na API consulta, a gente vai escrever o CSV file loader. Aqui eu recomendo, ó, aperta um tab, que ele já escreve tudo para mim. E a gente vai escrever parser.js. Então a gente vai executar node nessa linha aqui, né? E vocês vão ver que ele vai retornar um objeto que contém aqueles headers separados, personalizados, que a gente fez aqui, né? Tipo laboratório, código GREM. E ele vai ler justamente a linha que ele está separando por vírgulas. Então, por exemplo, aqui ó, é a primeira linha que ele está lendo. Então, ó, aqui ele está aqui até o final, separou por vírgula, vai pro próximo nome, né? Que aqui no caso é o CNPJ. Então, é a partir disso que a gente vai poder ler o nosso arquivo. Então vamos lá, vamos tirar isso aqui daqui. E aqui o console log, que aqui era só para mostrar. Mas o nosso código em si vai ficar dessa forma.